Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Radar FI, o seu informativo diário de fundos imobiliários. Por aqui, Max Braga, e sim, vamos juntos então nessa trilha de conhecimento sobre fundos imobiliários. Hoje, excepcionalmente, eu vou trazer um vídeo um pouco diferente para nós. E já vou pedir de pronto aqui, ó, já compartilhe esse vídeo com seus amigos se você achar interessante. Já se inscreve no canal para ficar ligado no que tem de mais atualizado em relação a fundos imobiliários. Então, vamos lá. Que faremos hoje? Eu vou apresentar para vocês hoje um compilado ali de 10 anos de INFIX, com comparações em vários segmentos, várias janelas, dividindo entre gestoras, mostrando como que cada uma opera no mercado, quais são os maiores fundos, enfim, fazendo comparações de rentabilidade, dividend yield. Então a gente vai passar, entre outras coisas, retorno versus volatilidade, comparação entre preços sobre o valor patrimonial, né, a comparação da cotação de mercado e o valor patrimonial, exposição do IFIX por fundo, gestora e segmento, retorno do IFIX em comparação a diversos momentos macroeconômicos do Brasil, e não ajustado também por rendimentos, e o retorno do IFIX entre fundos de tijolo e fundos de papel, e a correlação de dividend yield entre essas duas classes de ativos. Tá? O objetivo desse material é trazer uma referência para vocês na tomada de decisão de alocação. Claro, um disclaimer de sempre, tudo que vai ser dito aqui nesse vídeo não é uma recomendação de compra, e sim informações para que você consiga basear os seus estudos e fazer a sua tomada de decisões. Tudo bem? Se prepare então que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas sim, são informações valiosas e que você não encontra em outro lugar, senão aqui no Radar FI. Bom, vamos lá. Primeiramente, esse gráfico, a gente já entrando nos detalhes, né, desse compilado que eu trouxe para vocês, que estou trazendo para vocês, vou te apresentar então a participação do IFIX por gestora e por segmento, com o objetivo de você compreender, né, a dominância desses componentes no índice durante a evolução do período. Então a gente consegue visualizar nesse gráfico que eu mandei, que eu estou trazendo aqui para vocês, e também nos textos, que a gestora principal atualmente no mercado de fundos imobiliários é a Quineia, que é uma casa do Itaú, contém ali 22% do IFIX praticamente está sob gestão da Quineia. Em segundo vem a Pátria, que também tem um bom percentual, e a XP Asset, que vem crescendo também, já tem 11% do mercado. Ainda observa-se que 10 das principais gestoras do índice compõem aproximadamente 69% do total. Ou seja, trocando em miúdos aqui, até olhando para o gráfico aqui de fato, a gente percebe que existe uma grande concentração de gestoras no cenário de fundo imobiliário. Concordam? E então, seguindo nos nossos dados, né, olhando para dentro aqui do IFIX, percebemos também que os maiores segmentos no Brasil atualmente estão entre os fundos de recebíveis. 40% de todos os fundos disponíveis no mercado são fundos de recebíveis. Em seguida, o setor que mais ocupa ali fundos é o de logística, uma área que é bastante forte no Brasil, inclusive. Afinal de contas, o Brasil ele tem um modal de trânsito de rodovias, né? Então, esses galpões fazem a interligação de toda a logística que acontece no Brasil. Naturalmente, é um setor grande. Shopping centers também cresceu bastante e agora já representa 12% de todos os fundos disponíveis no mercado. Esses três segmentos, apenas esses três segmentos, já representam 69% de todo o índice, o que é bastante. Outro dado interessante de se olhar é que temos uma concentração de fundos ainda no Brasil. E os grandes fundos mesmos, que têm as maiores participações no IFIX, são muito poucos. O IFIX, o índice, conta atualmente com 114 fundos disponíveis investíveis, né?
E os principais estão aqui, por exemplo, vou citar alguns deles, e claro, não é uma recomendação de compra, mas a gente tem o KNCR com 6% de todo o índice, né, do tamanho que é o fundo. O KNIP também, um fundo gigante, 5%. O próprio fundo da XP de shoppings, o XPML, mais 4%. HGLG, 3.800. MXFR, 3%, 3,11%. Os 15 maiores fundos do índice representam em conjunto 45% da participação de todo o IFIX. Outra coisa que a gente ainda analisa, né, quando a gente olha para esses números, a gente entende que ainda tem muito para crescer o mercado de fundos imobiliários, muitas outras classes de ativos, os fundos que não estão aqui destacados como maiores, com uma maior participação, para crescer também como um todo. Então, denota aqui que realmente o mercado de fundos imobiliários no Brasil ele ainda é bastante recente, ainda tem muito, muito para nos oferecer. Outro gráfico que é interessante a gente olhar, afinal de contas, o IFIX ele começou, o índice ele começou no Brasil mesmo a partir de 2014. E é por isso que eu estou fazendo agora esse vídeo, porque completa-se ali 10 anos de história. Mas o índice em 2014 era majoritário lajes corporativas, que são prédios, né, de escritórios e etc. Era o principal ativo daquele momento. Já, se a gente olhar o último mês do IFIX, a gente vê que a predominância hoje é de fundos de recebíveis, como a gente viu em cima. Então, a gente observa, a gente viu em gráficos um pouco mais acima. Então, a gente observa também que está acontecendo o surgimento de novos segmentos, assim como os de hedge funds, que está aqui também em destaque, que são fundos que estão se desenvolvendo. E existem outros também que estão com menor exposição, estão crescendo. Então, isso é muito saudável para o mercado de fundos imobiliários no nosso país. Aqui é um dado bacana também para que vocês possam acompanhar. Principais retornos nos últimos 24 meses. A gente vê que o grande campeão, sim, foram os fundos de recebíveis, até pelo montante de fundos que tem, seguido por shopping e por logística. Então, as três principais categorias de fundos no país são as que trouxeram os principais retornos numa janela de exposição de 24 meses. Já quem foi os principais detratores foram exatamente os fundos de lajes. Muito disso se deve à época da pandemia, onde tivemos ali fechamento de escritórios, home office muito pesado, e agora isso tem uma tendência de voltar, mas essas coisas demoram para essa roda girar novamente. E os fundos de agro, né, que são os fundos mais novos, assim por se dizer, foi criado ali essa categoria de fundos de agro, também teve foi um pouco detrator nos últimos 24 meses, mas nada também muito relevante. Já nesse novo gráfico que vocês estão vendo na tela, a gente consegue observar que os dividendos, o aluguel, de fato, histórico por segmento de fundos, ele também não tem uma variação muito grande ou uma tendência de queda, e sim praticamente que com uma estabilidade. Claro que depende muito do momento econômico do Brasil, como a gente vê aqui nas janelas entre 2016 e 2020 e 2021, onde tivemos, claro, eventos ali complicados para a nossa nação como um todo, né? Tivemos em 2016 a questão da saída do governo da Dilma, e depois tivemos uma série de instabilidades, logo depois veio a pandemia, mas quando a gente olha no todo, a gente percebe que o dividendo histórico, por exemplo, dos fundos de recebíveis fica na casa de 0,98%, os de shopping ali também tem uma média bacana na casa de 82%, os de lajes, por exemplo, de 0,81%, e assim por sequência aqui, né? Então a gente consegue olhar com esse gráfico que a gente tem sim
um bom histórico de pagamentos de aluguéis. Acho que o que mais sofreu aqui em pagamentos de aluguéis, quando a gente olha um histórico maior, foi os fundos de shoppings, justamente afetados pela questão da pandemia, nos anos ali que a gente teve fechamento de shoppings e etc. Em contrapartida, os fundos de recebíveis deram uma grande disparada quando a gente teve um ajuste de taxa Selic para baixo, aqui em meados de 2021, 2022, finalzinho ali do governo Bolsonaro, a gente tinha uma taxa Selic mais baixa. Então, evidentemente, muitas pessoas migraram as suas aplicações em renda fixa para os fundos imobiliários, o que afetou o yield também desses fundos. Voltando aqui a essas discrepâncias, a gente vê que o patamar de yield lá de 2014, que todos eles ali estavam entre uma casa de 0,70% a 1%, eles continuam nessa casa, o que mostra para nós resiliência no mercado de fundos imobiliários e constância. E isso é o que? Sharp, eficiência para você, investidor. E aí, claro, né, a grande discussão de sempre, né? O que rende mais? Vamos olhar então, comparando aqui com a taxa Selic. Dá para a gente perceber de uma forma muito simples que existe uma correlação. Então, quando um está para baixo, o outro está para cima e vice-versa, né? E quando a gente olha, aqui olhando numa janela aqui de 10 anos, né, desde dezembro de 2010, lembrando que o IFIX começou a rodar ali é, bom, e agora a grande discussão, né? Muitas pessoas arrumam brigas grandes por causa disso. Retorno do IFIX versus outros produtos, outros comparativos, outros índices, moedas, etc., né? Referências. Aqui olhando a taxa Selic, por exemplo, desde o início do IFIX, quando a gente olha para essa fotografia, a gente diretamente compreende que existe uma correlação entre taxa Selic e retorno do IFIX. E aí a gente está olhando o IFIX aqui como uma linhazinha azul e a taxa Selic como uma linhazinha pretinha, né, pontilhar mais pontilhada, porque ela muda o jeito que ela se desenvolve durante o tempo. E se a gente olhar essa fotografia, esse dado não deixa a gente mentir. O IFIX supera a taxa Selic em rendimento, retorno total nessa janela, por exemplo. Então, isso comprova mais uma vez que além de ser um excelente investimento em produto isento de imposto de renda e com uma série de facilidades, liquidez, etc., todos vocês já sabem disso, também faz sentido quando a gente compara ele com outros ativos que geralmente tem aquela grande mística de trazer retornos melhores do que os fundos imobiliários. Aqui, um outro comparativo que diz a mesma coisa, NTNB 2035, que é um tipo de tesouro também, né? São os papéis atrelados à inflação. O retorno total do IFIX versus a taxa do Tesouro IPCA de 2035. Evidentemente, é a emissão feita lá atrás. Quem comprou aquela emissão lá atrás, até e estivesse carregando até agora, teria um desempenho melhor se tivesse começado lá embaixo, no IFIX, com recebimento de dividendos, aluguéis, toda a volatilidade que o mercado acionário, afinal de contas, fundos imobiliários são ações, trouxe, né, em todo esse período. Então, mais um gráfico para acabar com essa conversa de que não tem retorno positivo de longo prazo nos fundos imobiliários. Com certeza, ele está aí e está na sua tela. Mais gráficos. Retorno total do IFIX versus taxa Selic agora, só em 2024, uma janelinha bem curta. Se a gente olhar aqui também, a gente vê que mesmo nessa situação de mercado difícil, incerteza, questão fiscal, uma série de coisas afetando o nosso país, a gente tem praticamente os dois ali empatados em retorno total. Então, mais uma vez, né, o IFIX ele tem muita oportunidade, muito incentivo, principalmente na liquidez,
na facilidade de negociação dos títulos e na isenção de imposto de renda, coisa que você realmente não tem quando a gente olha para outras classes de ativos. Lógico que existem também classes isentas de impostos e grande parte delas são interessantes para o investidor, mas aqui uma comparação direta e mais curta para vocês não dizerem que eu estou roubando aqui com os dados, tá? E aí sim, né? Preciso trazer algum dado que o IFIX perdeu para os conspiradores de plantão poderem se apoiar nas suas teorias. Se a gente olhar o retorno total do IFIX, né, versus o tesouro pré-fixado, que é o tesouro mais o 2030 mais o pré-fixado, a gente entende que sim, né? Aí sim os fundos imobiliários perderam, mas vamos olhar a correlação também. A gente tem hoje, agora em novembro, um tesouro pré pagando a 13, sendo que o IFIX está dando a média ali um pouquinho abaixo de 9. E considerando que você vai ter que pagar imposto e ainda vai ficar dependendo da variação da curva de juros na saída do Tesouro Selic, ou do papel do Tesouro, enfim, que são todos eles tributados, mais uma vez, para mim, como investidor, pessoa física também, como educador aqui e operador do mercado financeiro, eu vejo que faz sentido. Faz sentido você ter algo isento e com mais liquidez. Outro dado para a gente olhar, o retorno aqui do IFIX versus o Tesouro IPCA 2035, aquele tesouro direto mesmo, né, de alta liquidez. Os últimos 12 meses pagou na casa dos 6 e pouquinho, quase 7. Quando a gente vê o IFIX 5,5% com toda a variação e com toda a questão de mercado. Então, novamente, para mim, na minha cabeça, sim, isenção de impostos, liquidez e flexibilidade na gestão, que escolher, etc. Você ter a possibilidade de fazer, construir uma carteira, para mim, faz muito sentido. Bom, e aí o retorno histórico do IFIX, o número que talvez vocês não tenham ele em mente ainda, nunca pararam para analisar esse número. Aqui é o retorno histórico do IFIX desde que ele foi criado, né? Então, quando a gente olha com toda a volatilidade, tudo que o país passou por diferentes momentos, diferentes situações, aqui a gente está falando de praticamente 3 presidentes diferentes, e várias outras crises internacionais, etc., e nacionais. O Brasil é campeão em crises, né? Uma por semana, ou até mais. A gente percebe que o retorno do IFIX teve um pico histórico ali em 2019, onde teve realmente um boom desse setor. Logo depois teve uma queda muito acentuada, principalmente por conta do estouro da pandemia, onde afetou o mercado de investimentos como um todo, mas quando a gente olha os retornos ali ajustados por rendimento e não ajustados por rendimento, a gente tem um histórico bem interessante. Quando a gente olha ele sem os rendimentos, a gente fala ali na casa de 12,51% em todo esse período. Parece muito baixo. Mas, quando a gente ajusta isso aos rendimentos, que é o yield, valorização de cotas, etc., a gente está falando de 134%. Então, acho que é um número plausível, um número interessante. Claro, aqui eu sempre defendo a tese de o fundo imobiliário talvez não seja a sua principal caixinha de aplicação, mas com certeza ela precisa existir dentro de uma estratégia de investimentos, justamente por uma série de benefícios que a gente cansa de falar aqui e também pelos retornos que ela apresenta. Outro gráfico bacana para a gente olhar é o retorno do IFIX por segmento e também olhando na janela desde 2014. A gente percebe, e no caso aqui, campeão mesmo continua sendo os fundos de recebíveis, a partir do momento que ele tomou a frente também nos fundos, né, na quantidade de fundos. Antigamente a gente tinha o setor de lajes, que era o maior de todos, dominando aqui o pico da montanha, né, em relação ao retorno total. E isso vem se ajustando com os fundos de recebíveis, que ainda vem bastante bem. Os fundos de shopping tiveram também ali uma grande
explosão também em 2019, praticamente todos eles, né? Quando a gente olha aqui nessa janela. E aí sim, uma grande queda também por conta da pandemia, mas percebe-se nesses gráficos que todos os mercados, até os de logística, os fundos híbridos, etc., eles caminham de uma forma saudável e sem grandes volatilidades, exceto por períodos como o da pandemia, por exemplo, ou até aqui em 2018, quando a gente teve bastante dificuldade financeira, né, foi no finalzinho, troca de governo ali, então tudo isso mostra de novo resiliência e eficiência nesse setor que já vem tomando ali grande parte das aplicações, dos desejos das pessoas. E basicamente, outra coisa que é importante lembrar, o IFIX ele é composto quase que em toda a sua totalidade por pessoas físicas. Muita gente que compra mesmo, sou eu, é você, são investidores que compram ali de poucas em poucas quantidades. Quem tem mais dinheiro consegue comprar mais, claro. E aí sim, o meu compromisso aqui é com a verdade dos dados. Esse é o retorno do IFIX não ajustado por rendimentos. Então a gente nota, de fato, que em algum momento aqui até 2019 vinham sendo a valorização das cotas era muito grande, né? E não havia necessidade de a gente pensar também só no ajuste por rendimentos, né, que é o aluguel dos fundos, e sim, depois da pandemia, houve alguma estabilidade lá embaixo, pequenos soluços ali de crescimento, e agora aqui, principalmente nessa janela aqui de finalzinho aqui que a gente vem vivendo agora, 2024 para cá, né? Do comecinho de 2023 ainda estava com alguma força, mas agora para 2024, com esse ciclo de Selic, etc., a gente nota assim uma queda quando a gente olha para as cotas dos fundos. E isso, pessoal, é oportunidade. Isso aqui, quando a gente olha esses dados e vê toda essa resiliência, a gente vê que sim, o cara que comprou em momentos de preço mais descontado, ele teve os seus retornos depois em algum prazo, sim. Tá? Então, fiquem atentos. E aqui, pessoal, um gráfico que representa o PVP e Dividend Yield, né? O aluguel e a cota patrimonial. Aqui sim a gente tem uma clara percepção que existem aí um desconto, né, do valor patrimonial dos fundos nos últimos tempos, principalmente depois de 2018, quando a gente começou a ter, de fato, aí fundos com gestão ativa. Então a gente vê ali por classe de ativos que o PVP ele vem diminuindo à medida que o dividend yield ele vem meio que estável, né? Não tem uma diminuição tão grande assim, mas as cotas estão realmente abrindo bastante oportunidades, tá? Então fiquem atentos, estudem bonitinho, tem coisa boa por aí. Lá a gente olhou esse dado por setor e aqui a gente olha como um todo. E basicamente é a mesma fotografia. A gente vê ali que o PVP, que é a linha cinza, a linha azul mais. A linha azul, né? Ela tem uma correlação direta também com o dividend yield, no caso a linha pretinha. E a gente vê que nesse momento houve sim uma inversão, né? Principalmente a partir de junho ali de 2021, a gente constata que o PVP ele anda bastante abaixo do que os fundos pagam em dividendos de fato. Outro dado que comprova oportunidades à vista. Aqui olhando um gráfico rápido do PVP versus dividend yield de fundos de recebíveis, mesma coisa que a gente vem notando nos outros gráficos. O dividendo ele vem até que estável, teve alguns picos de subidas, mas o que a gente nota é que o PVP, né, o que o fundo de fato vale, a cota pelo valor patrimonial do fundo ali, ela segue depreciada. Mais uma vez, é bastante claro isso, que a gente tem sim oportunidades, porque os fundos estão valendo menos do que eles realmente valem de forma física. Mesma coisa aqui no ramo de logística, consegue identificar a mesma situação.
Dividendos numa faixa estável ou com uma volatilidade aceitável, e o PVP, principalmente ali depois da pandemia, seguiu numa queda, né, por conta dos próprios efeitos que a pandemia trouxe para o mercado imobiliário como um todo, e sim, também boas oportunidades por lá. Aqui por fim, também olhando então os de Lajes, mesma coisa, a fotografia é igual. Correlação entre o dividend yield e o PVP, né, que é o valor patrimonial de fato. Boas oportunidades também no setor de lajes. Aqui nos de shoppings, a gente vê um gráfico um pouquinho diferente, porque esse setor ele foi muito impactado pela pandemia e, evidentemente, um shopping ele depende exclusivamente da vacância, né? E os lojistas precisam ganhar dinheiro para que eles possam repassar e que você receba o seu aluguel. Então, foi um setor que sofreu bastante e agora a gente vê que ele ficou bem justinho ali, né? O valor patrimonial pelo que paga de yield, ou seja, não haviam boas oportunidades muito grandes ali em relação ao custo efetivo de entrar num desses fundos, mas sim, especialmente agora aqui no finalzinho de 2023 para 2024, começa também a aparecer oportunidades descontadas no setor de shoppings. E aí, gostaram dos gráficos? Tento trazer para vocês informações relevantes para a sua negociação, para os seus estudos, enfim, que você consiga montar a sua carteira de uma forma eficiente, basear também, né, grande parte, muitas pessoas que compram fundos imobiliários pensam em aposentadoria, pensam em receber aluguéis para um complemento de renda. Então, com o que eu quero trazer com esses dados para vocês? Sim, existem muitas oportunidades nesse momento, nem todas elas são oportunidades reais. Eu sempre aconselho os meus clientes a fazerem os seus estudos, mesmo sendo assessorados por mim ali na hora de trazer carteiras automatizadas de researches ou fazer através de curadoria, enfim. Eu tenho vários tipos de clientes que operam com isso. Mas, de qualquer maneira, eu sempre indico para eles que leiam um pouco, conheçam um pouco e também definam os setores que querem comprar, que querem estar expostos. Acho que é mais importante agora entender o risco e a volatilidade de cada setor. Por exemplo, o agro, só para destacar, a gente teve esse problema nesse ano, né? Sazonalidade, regime de chuvas, a estiagem, né? Como que está a colheita. Então, isso são indicadores de como esse perfil de fundo, essa classe de fundo, deve andar como uma média. Claro que dentro dessa categoria também vão existir boas oportunidades. E aí, aonde que você vai encontrar as boas oportunidades? Em fundos com boa liquidez, com um patrimônio líquido maior do que os outros, que tenham um maior número de cotistas, que sejam de uma casa de boa gestão. Então, tudo isso faz parte de um estudo, faz parte de uma análise quando você vai fazer a sua carteira de fundo imobiliário. Mesma coisa, o setor de lajes, tem muitos escritórios voltando, então tem boas oportunidades. Tem outros que ainda não conseguiram, tem uma vacância muito grande. Então, é uma coisa para se olhar nessa questão de lajes, a parte de vacância, shopping centers, a mesma coisa. A parte de vacância é muito importante, como que está o resultado operacional das vendas dos lojistas. Como eu solto aqui nessas pílulas diárias do Radar FI, então, né, onde eu trago ali um detalhamento, alguma notícia sobre o fundo, isso é estudar, tá? Isso é entender o mercado onde você está operando. E aí, só tem dois caminhos, né, perdão. Um é você mesmo determinar um tempo da sua vida e se aprofundar nessas coisas. Claro, você tem que ter também um conhecimento básico de outros fatores econômicos e delegar uma boa parte ali da sua concentração do seu dia a dia para estar envolto nesses assuntos, assim por se dizer, ou você tem um parceiro de confiança que traga para você boas recomendações, que saiba principalmente te ouvir, entender o que você quer, para aí sim ele direcionar para você
dentro do conhecimento que esse parceiro vai ter, isso seja um assessor, seja o seu gerente de banco, seja o seu melhor amigo, seja uma consultoria que você contrata, enfim, existem mil e uma oportunidades. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, um pouquinho diferente, para que vocês possam ter mais embasamento e mais opiniões. Deixo aqui, então, peço para vocês compartilharem esse vídeo com os seus amigos, se foi relevante para vocês, e, por favor, comente o que você acha, comente a sua dúvida, eu respondo a todas as perguntas. Serve elogio, serve crítica, serve perguntas, o que você quiser, eu estou à sua disposição também na caixa de comentários. Esse era o vídeo, então, do Radar FI. Amanhã, então, segue a programação habitual do canal, detalhamento ali de fundo, ponto a ponto, tá bom? Forte abraço a todos, bons negócios, vamos que vamos. Tchau. Here we go.